Essa pergunta aqui, eu preciso dar uma explicada primeiro, porque eu acredito que você vai saber, vai entender o que eu vou falar. Mas às vezes quem está assistindo a gente possa não entender, né? Porque é uma pergunta mais aprofundada. Aqui, por exemplo, eu tentei explicar algum desenho, não sei se está aparecendo direitinho, mas a gente tem na internet uma coisa chamada internet, onde todo mundo navega. Abaixo disso, a gente tem a Deep Web e a Dark Web. Aqui, as leis não alcançam. Então, por mais que o policial queira, as leis dele não vai valer aqui. Do mesmo jeito que vale aqui, para crimes cibernéticos e tudo mais. Então, aqui existe contratos de homicídio, existe venda e compra de tráfico, onde o policial não enxerga. A Deep Web e a Dark Web, ela pode ser muito fácil acessada por qualquer pessoa do mundo. E por que essas leis não funcionam? A gente tem lá um navegador, não vou falar o nome, até por não fazer apologia ou incitar curiosos a procurar isso. Mas a gente tem um navegador específico onde ele penetra essa camada chamada Deep Web e ele não pode ser identificado. Por quê? Os nossos computadores possuem um endereço que é um endereço de IP. Do mesmo jeito que as pessoas têm uma casa para morar, o nosso computador precisa de ter um endereço na rede para poder acessar. Esse endereço de IP, quando ele acessa a Deep Web ou a Dark Web, ele é mascarado porque ele entra dentro de uma teia. Então, o meu computador vai usar um computador segundo, um terceiro e um quarto que vai chegar até essa camada mais baixa, digamos assim, da internet. Então, ele não é facilmente detectável. É onde que polícias estrangeiras de muitos noticiários que eu pesquiso sobre, né? Até porque a minha primeira formação foi na área de ciência da computação. Então eu fico muito antenado sobre isso. Polícias estrangeiras têm um departamento voltado para isso, né? Como eu falei no começo da explicação, ali a lei não rege. Então você vai achar gente que vai vender todo tipo e qualquer tipo de droga, você vai achar matador de aluguel, você vai achar de tudo ali. Aí eu venho a minha pergunta. A nossa polícia brasileira, ela tem um setor de computólogos voltados para isso? A nossa polícia brasileira tem ali um embasamento, alguma coisa que pode ajudar a fazer isso? Como ela lidar com esse tipo de trabalho? Em relação à esfera estadual, eu não vou saber te responder pelo fato de se tem algo muito reservado. Eu acredito que nós temos aí eu sei que tem uma delegacia especializada nessa parte de crimes cibernéticos, mas acho que não se aplica tão profundamente. Seria mais essa parte de injúria, ofensa, que tem hoje muito comum, pedofilia, infelizmente, tal. Agora, em relação a essa parte de Deep Web, eu acho que na esfera federal tem, tá? Mas eu estou dando um palpite, até porque eu já vi alguns estudos também, alguns cursos que eles fizeram aqui. Eu lembro que eu participei de um curso que veio alguns agentes do FBI, e ele fez um negócio assim, ele falou, você, fala seu número aí. Aí o cara falou o número de telefone, falou, pode mandar mensagem para quem você quiser. O cara já tinha rastreado o WhatsApp dele, assim, coisa de frações. Então era muito. Então, se teve esse curso, é porque teve a necessidade de trazer informações que acontecem, né? Agora, em relação a esse negócio mais profundo, eu vou ficar devendo, mas é super necessário. E eu também, de vez em quando, eu dou uma curiada aí, é que eu tenho até medo de pesquisar, porque dependendo da forma que você pesquisa, você já se embola no jogo. Fala, o policial já estava procurando ali, tá querendo. Então tem todo um temor aí em relação a isso daí. Mas não sei te falar se na esfera federal, acredito que sim, tem uma preocupação. Mas eu já vi bastante coisa, inclusive venda de venda humana, né? Coisa bizarra, né? Tudo que você imaginar, pessoas, tráfico de pessoas. E tráfico de pessoas é algo muito comum, né? Infelizmente é muito comum. Mas não afeta. E o brasileiro, ele tá acostumado com isso. Eu fiz um curso com os policiais da Espanha e eles usam um termo muito engraçado. Foi sobre contra-terrorismo. E foi os policiais que combateram diretamente o ETA na Espanha lá. E ele contou, né, os problemas que eles enfrentaram e tal. E ele falou, essa necessidade do Brasil é latente. Ele falou, se preparar para um ataque terrorista é igual o exame de próstata. Se você não levar o exame feito de sangue, eles vão enfiar o dedo no seu rabo. Então, isso foi o que aconteceu com alguns países. Alguns países não acreditaram que poderia acontecer. E quando explodiu, falou, porra, e agora? Então, a polícia já teve essa preocupação de se antecipar, até porque, se você... Isso é uma visão minha, né? Quem assistiu Narcos, por exemplo, você viu que houve o contrabando, que partiu por tráfico, a corrupção, a morte daqueles que não se envolveram, e o próximo passo foi os atentados terroristas. Então, eu não vejo algo muito distante, não.
E ele até usou um negócio muito interessante. Lógico que foi antes do governo Bolsonaro, que acaba sendo um pouco mais rigoroso com algumas coisas, tem uma política um pouco mais enérgica. Mas ele falou, o slogan de vocês é convidativo. Brasil, um país de todos. Existem várias células terroristas que acabam adormecidas aqui para fins de não sei, esfriar, mas estão aqui. E que não houve uma necessidade de um ataque, de um atentado aqui. Acho que nessa mesma linha deve ter algo de estudo, sim, com essa parte de internet aí. Aproveitando o espaço, para quem está assistindo, os pais que estão nos assistindo, porque tem pais nos assistindo, para os curiosos de plantão, não oriento a fazer nenhum tipo de acesso a essa parte mais submunda da internet, mesmo que seja por curiosidade, porque lá você vai achar fotos sem mancha, você vai achar sem tarja preta, você vai achar de tudo lá. E às vezes aquela pessoa que tem o emocional um pouco mais fraco pode ficar abalada. Então não orienta nenhum tipo de acesso, de curiosidade, de pesquisa. A gente do Quer Saber Podcast não encorajamos isso, tá? Porque pode ser perigoso e sem contar que você pode estar expondo o seu computador a algum tipo de risco. E aqueles pais que fiquem de cima dos seus filhos ali, olhem mesmo com quem eles conversam, olhem o que eles estão acessando, olhem tudo. Não tem acima de 18 anos? Bom, eu falo isso com prioridade da minha casa. Não tem a mais de 18 anos, não tem privacidade. A minha filha, ela tá com o celular, eu quero saber o que ela tá fazendo, o que ela tá deixando de fazer, porque é perigoso. E a internet, às vezes, eles conseguem alcançar coisas que aqui no físico, aqui fora, a gente não consegue. Então, o pessoal desencoraja, mas ao mesmo tempo os pais fiquem de olho aí e a qualquer tipo de suspeita, entre em contato sempre com a polícia, óbvio.